Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar no vídeo de hoje do estandarte esbarrando aqui no tampo do instrumento. E às vezes não só o estandarte, mas o microafinador. Acho que vocês conseguiram compreender. Ele quase encostado aqui. Por que isso acontece? Vamos falar um pouco a respeito disso. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recebemos instrumentos. Podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde estiverem. É simples, é só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Te passo as opções de ajuste, envia o instrumento. Nós nunca tivemos problemas com danos, né? Nem quando a gente recebe, nem quando o músico recebe, né? E também você vai receber um vídeo meu explicando o trabalho feito no seu instrumento e os cuidados com o instrumento. Tá bom? Então, podem enviar. E outra alternativa também, você não tem instrumento, mas quer ter ele ajustado, basta adquirir uma loja, a gente pode até indicar, caso queira, e aí pede para entregar direto aqui. Eu faço o ajuste e envio para vocês. Isso é relativamente comum. Essa semana mesmo ocorreu isso com o violoncelo. Enfim, vamos lá. Ocorre mais ou menos a seguinte questão. O estandarte às vezes está esbarrando no tampo do instrumento ou microafinador. Por que isso normalmente ocorre? Porque às vezes este ângulo do espelho é um ângulo que está um pouco mais baixo, né? Então o ângulo está um pouco mais baixo, o cavalete por consequência acompanha o ângulo do espelho. Se você viu, o cavalete tem que ter tal altura, está errado. Então, ele entendeu errado, ou quem te explicou errado. Ele tem que ter tal altura dentro daquela forma, né? Imagina você vai no alfaiate, não, o ombro tem que ter tal largura. Não, você vai fazer o palito para mim, o alfaiate, certo? Vai fazer para mim. E eu vou ajustar o cavalete para esse instrumento, não para o outro, né? Instrumento. Então é feito para cá. Então o que acaba acontecendo? Nós temos aí diversas questões. E às vezes esse ângulo está baixo, o cavalete fica mais baixo, entre aspas, porque a corda está na altura certa. E aí nós temos o seguinte, o estandarte às vezes encostando. Esse é o primeiro dos motivos que leva o estandarte a encostar no tampo. Segundo dos motivos é esta peça aqui, que é a pestana inferior, o capotasto, que é uma peça que nesse caso nós fizemos de osso também, mas poderia ser de ébano, que é a mais utilizada. Às vezes ela não tem esse tamanho adequado, ou gastou, ou foi feita de um tamanho errado, e leva o estandarte a ficar bem próximo do tampo. Então este é um dos fatores, é o segundo fator. E nós temos também o terceiro fator, a bombatura, ou seja, este ângulo aqui do instrumento. Às vezes este ângulo ele é mais pronunciado, ele tem um ângulo maior, fazendo com que o tampo encoste no estandarte ou vice-versa, ou o estandarte encoste no tampo. E o microafinador, né, que aqui nós temos um exemplo, ele fica mais para baixo, né? Ele fica mais para baixo e vai encostar com maior facilidade. Então nós temos estas três questões, podem existir outras, ou estas três somadas que vão trazer este problema, essa questão para você, certo? Certo. Como resolvermos isso? Existem diversas maneiras de se resolver. Primeira maneira, se é só o microafinador, mudar o modelo de microafinador. Existem vários. O Rio, ele é menor, então a probabilidade disso acontecer, se não for o estandarte em si, mas o microafinador, é colocando esse modelo. E existe um outro modelo que vai direto na corda. Eu vou ver se eu acho foto, eu mostro para vocês. Eu acho que eu tenho ele. Se eu tiver, eu mostro em um vídeo para vocês. Então, você já vai atenuar. Essa é a primeira solução. Segunda solução, tem que tomar cuidado e tem que analisar o caso, que é um cavalete um pouquinho mais alto para o seu instrumento, né? E às vezes o cavalete um pouquinho mais alto vai levantar e isso não vai acontecer. Só que tem que tomar cuidado e ver se não vai ficar
complicado de se tocar, né? Porque, nossa, eu tenho que fazer muita força agora. Então, esse é um outro problema. Esse é um outro caso, tá bom? Que a gente tem que analisar. Então, segunda solução. Terceira solução. Trocarmos a pestana inferior por uma que esteja na altura correta. Então, quando você faz isso, quando você faz essa troca, você já levanta o rabicho, que eu recomendo de Kevlar, e por consequência você levanta o estandarte. Feito isso, a probabilidade de encostar aqui é menor. Muitas das vezes nós precisamos utilizar mais de uma solução no instrumento. Mas aí nós vamos ver o que acontece naquele caso e fazer um trabalho para aquele instrumento, tá bom? Então, estes são os 3 problemas, são as 3 questões que podem trazer esse problema para o seu instrumento, e aí eu dei essas 3 soluções para vocês. Qual o problema que causa o estandarte encostando no tampo? Vários. Primeiro, a vibração, trepidação. Aquele vídeo que eu falei, não lembro quantos, tantos motivos pelos quais o estandarte vibra no tampo. Se eu não coloquei esse, eu acho que eu não coloquei esse motivo. Acresce lá no seu acervo de informações, tá bom? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanharem.